João Victor mandou uma mensagenzinha pra gente e disse o seguinte: Olá, Marco, eu venho acompanhando a sua live faz uns meses e finalmente tive coragem de pedir um feedback. Antes de qualquer coisa, eu posso dizer que eu não entendo vocês, eu não sei por que vocês pedem feedback, porque eu, pessoalmente, nunca pediria um feedback numa live sabendo que isso vai virar vídeo no YouTube. Você tá maluco? Eu nunca pediria feedback. Parênteses. Voltando aqui. Eu gostaria de um feedback sobre o que poderia ser melhorado nos meus trabalhos. Eu gostaria de trabalhar com Splash e card game. Desde já agradeço a atenção. Beleza, parabéns pela coragem, João, Victor. Vamos nessa, eu vou tentar. Calma, tá tudo bem, pô. Tá tudo bem. Só vamos de boa. Vamos dar uma olhadinha primeiro no seu portfólio e a gente vai conversando. Beleza, beleza. Não tem thumbnail. Eu não consigo ver o seu processo. Vamos fazer o beabá de portfólio, então. Portfólio, especialmente para quem está começando, é importantíssimo que você tenha um pouco do seu processo, para que quem vai te contratar entenda mais ou menos o que ele vai encontrar ali, sabe? O que ele vai lhe dar. Eu acho que o seu coração está no lugar certo. Eu acho que você já está fazendo imagens que remetem à ideia de splash e você não está com medo de fazer cenário. E isso é muito positivo. Você já tentou fazer algumas coisas que se assemelham a Splash, tá? E eu acho isso super legal. Porque a maioria das pessoas que fala pra mim que quer fazer Splash nunca nem tentou fazer Splash. Então, isso aí já é meio caminho andado, tá? Por incrível que pareça. Assim, vamos falar num geral. Como portfólio, obviamente, tem muitas poucas peças. Tá bem no começo. Eu entendo perfeitamente a posição que você tá. Eu nem acredito que você tem já expectativas de já estar trabalhando, tipo, imediatamente, né? Você tá começando, tá montando o portfólio, então eu acho isso bem interessante. Como portfólio ainda, muitas poucas peças, tem que ter muito mais, você tem que ter mais chão mesmo percorrido, tem que produzir bastante para você pegar mais experiência e continuar fazendo. De preferência, fazer um curso que te oriente nesse sentido, tá? Então, como análise de portfólio, eu não consigo ir muito longe. Você me apresentou duas peças, duas ilustrações que não tem nenhum processo, tá? Em questão de qualidade, você está começando, dá para perceber que você está experimentando bastante coisa, que você está aprendendo muita coisa. Então, eu não consigo também dar feedbacks muito pontuais porque são várias coisinhas de fundamentos. Então, não tem para onde a gente correr. Você precisa continuar estudando fundamentos, tá? De verdade. Uma coisa que eu acho que valeria a pena você fazer era começar a fazer alguns estudos, e eu não sei quais são os estudos que você está fazendo, tá? Mas começar a fazer alguns estudos de fundamentos focados em duas áreas diferentes. A primeira é sobre pintura. Eu acho que a sua pintura, ela tá um pouco longe, assim, de estar natural. Ou seja, eu não sinto que você entende exatamente como a luz funciona na natureza. E isso é muito importante para você. Então, se você conseguir começar alguns estudos de observação, de still life, que é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, eu acho que seria bem interessante pro seu portfólio, porque ele não tá, especialmente no cenário, ele não tá me soando muito natural, assim, tá muito artificial. Especialmente o jeito que você tá pintando, sabe? O jeito que você tá pintando, extremamente contrastado em tudo, assim, e não tem uma clareza na sua fonte de luz e como essa fonte de luz interage nas suas formas, especialmente se a gente for visualizar essas suas formas complexas como sólidos básicos. Então eu não sinto que você compreende exatamente a natureza da luz. E isso seria muito importante de você compreender, porque essas imagens e esses trabalhos que você quer fazer, eles exigem muito desses fundamentos, assim. Muito, muito, muito. Se você entender inglês, você entende inglês? Conseguiria fazer um curso em inglês? Eu recomendo muito que você faça o curso do Sam Nilsson, que é o curso de Fundamentos da Luz e Sombra, tá? É o Fundamentals of Lighting. Esse curso, com certeza, vai te ajudar a entender a natureza da luz, entendeu? Esse aqui, ó. Pra mim, esse aqui é o melhor curso de fundamentos de pintura que tem, tá? De verdade. Só que ele é todo em inglês. Esse curso ele vai te dar uma base muito boa pra tudo que você vai precisar fazer numa splash art, tá? Então, só pra você dar uma olhadinha, ó, ele vai te explicar exatamente todos os fundamentos da luz, ó, e como que você traz esses fundamentos de até da parte científica da luz pra pintura, entendeu? Então ele vai passar exercícios. O Sam Nilsson é maravilhoso, assim, ele é muito bom professor, eu adoro. Então, pra mim esse seria o curso principal pra você.
tá? Pra você fazer. Se você não conseguir fazer esse curso, aí a gente pode até conversar sobre outro... E é pago, tá? Sobre outros cursos, tá? Mas eu percebo nessas duas imagens essa falta de naturalidade na pintura. Vai melhorar, isso é uma questão de tempo, uma questão de continuar produzindo. Ele vai melhorar, com certeza. Mas como eu disse, o coração tá no lugar certo, assim, sabe? E aí o que eu falei, são duas áreas separadas. Pra mim, essa seria a parte de pintura. Na parte de desenho, eu acho que você tem que fazer talvez mais uma volta nos fundamentos. Você já tá desenhando com proporções legais, seu personagem já tá bacana nesse sentido, mas eu sinto que os seus cenários, eles não estão com uma perspectiva muito bem feita. Então, dava com certeza para você melhorar a perspectiva tanto dos seus cenários e, consequentemente, do seu personagem, tá? Então, essa cena aqui poderia estar muito mais dinâmica, com uma perspectiva muito mais envolvente, assim, nessa cena. O personagem, ele me parece estar meio de frente, com a cabeça um pouco inclinada, mas, ao mesmo tempo, a câmera tá de baixo para cima, e eu não tenho essa sensação de afunilamento, de perspectiva e tal. Se você compara com qualquer imagem de um artista mais experiente, você vai ver essa discrepância muito grande de desenho. E isso é perspectiva. Tem que continuar estudando perspectiva também e voltar do começo dos fundamentos mesmo, sabe? Porque, por exemplo, tem umas linhas aqui que deveriam estar afunilando para um ponto de fuga que elas não estão. Simplesmente elas não estão. Tipo, essas caixas, elas estão levemente tortas. Tem umas coisas assim que, à primeira vista, ela fica bem evidente se você tiver um olhar mais apurado, tá? Mas, de novo, as proporções dos seus personagens estão legais, elas estão no caminho certo. Por isso que eu falo que esses cursos ou esses estudos que eu tô sugerindo, eles vão te levar para um nível que você quer estar. Porque para você conseguir esses trabalhos de splash, você vai precisar estar num nível bem alto, entendeu? Então aqui a mesma coisa que eu falei da iluminação, para mim eu sinto também a respeito do desenho, sabe? O desenho, ele tá bacana, assim, tipo, num geral, que nem eu falei, as proporções do personagem estão num caminho legal e tal, mas a anatomia e a pose, parece que elas foram cobertas, tipo, por esse primeiro plano aqui, por essas flores, meio que para encobrir essa parte que você não tinha uma referência. Então talvez essa perna, talvez você não tivesse uma referência direta, ou algo que integrasse esse personagem com o cenário, que pudesse trazer talvez um zoom out, né? Um distanciamento dessa câmera da cena para você mostrar um pouquinho mais. Talvez para sua referência não tá mostrando essas outras partes, você cortou a imagem na cabeça do personagem e na perna para não precisar fazer essas outras partes. Então, são coisas que me chamam um pouquinho de atenção a respeito do desenho que não dá para você disfarçar numa splash art. Você precisa mostrar mais do personagem, você precisa mostrar mais o seu cenário. E é uma outra coisa que eu ia comentar, nessa questão de desenho, que é gesturing, anatomia e tal, é um pouco da atitude, um pouquinho de ação nesses seus personagens. Não vai dar para todas as suas splashes serem de personagens paradinhos, calmos, entendeu? Com o tempo, não precisa ser agora exatamente, mas com o tempo você vai precisar começar a arriscar um pouquinho mais de cenas de ação, do personagem pulando um pouco na tela, com uma perspectiva bem distorcida, com um escorço, né, que a gente chama, que é o foreshortening, do personagem com a câmera, uma brincadeira do personagem em perspectiva com a câmera, que vai dar um dinamismo diferente para essa cena. E se você não tivesse essa base de desenho muito bem desenvolvida, infelizmente você não vai conseguir realizar, sabe? Então, de novo, o coração tá no lugar certo. No começo é super plausível que você faça imagens como essas, imagens mais serenas, mais calminhas, mas ao mesmo tempo, para você dar um step up assim, no seu trabalho, aumentar o nível de qualidade, você vai ter que fazer esses estudos que eu pontuei, sabe? Então, particularmente para mim é isso. Talvez no futuro você tenha que voltar a estudar mais composição, essas outras coisas, mas ao mesmo tempo, talvez seja muitas coisas ao mesmo junto para você estudar. Então, pega esses três assuntos, cria uma rotina de estudo intercalando eles e sempre, se possível, fazendo cursos que já vão direto no que você quer fazer, sabe? Beleza? É um geralzão, beabá do que você precisa estudar para fazer splash art, assim, na minha visão. Esse feedback não é necessariamente só uma avaliação de portfólio. Não sei se era isso que você esperava. Mas da hora, como eu disse, um diferencial muito legal do seu trampo, que eu vi, assim, só em 2 imagens, é que você falou, cara, eu quero fazer splash art. E você me mostrou 2 imagens que estão semelhantes a splash art. Por isso que eu falei, coração no lugar certo. Agora é pegar tudo isso que eu falei
e dá-lhe nos estudos para você conseguir evoluir a ponto de conseguir começar a trabalhar com essas empresas, que é bem difícil, cara. Te garanto que é bem difícil, então tem que ter muito foco, muita concentração nesses estudos aí. Belezinha? Muito obrigado por me dar um horizonte para melhorar. Então bora junto aí, João. Toda semana estamos aí para também tentar te ajudar a evoluir de alguma forma com essas dicas. Belezinha? Simbora então. Espero ter sido útil aí não só pro João, mas para outras pessoas também. Beleza? É nóis.